Olá, meu amigo, minha amiga. E o carnaval está chegando. Nós vamos ver muitos blocos, muitos desfiles e muita gente alegre e feliz. Mas tem algo muito importante que está acontecendo no Brasil nesse momento, que a maior parte da sociedade brasileira ainda não está enxergando, que é o desfile do Bloco da Papuda, que tem ali à frente a figura do inelegível como uma espécie de rainha da bateria meio esquisitona. E a bateria, totalmente desafinada, toca ali um samba enredo que está conduzindo essa gente quase toda para Papuda ou para Bangu 8. Eu vou conversar com vocês sobre as coisas que acontecerão durante o carnaval e que terão efeitos sobre o destino dessa gente toda que está indo para Papuda e para Bangu 8. Vou conversar com vocês também sobre desdobramentos das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, ninguém está dando muita atenção, mas existe algo que está correndo agora nesse pré-carnaval e vai correr durante o carnaval, que é o prazo que a defesa do inelegível tem para começar a estabelecer linhas da sua defesa formalmente perante o Supremo Tribunal Federal. Se a defesa não for convincente, e certamente não há como ser, haverá a denúncia aceita pelo Supremo Tribunal Federal, dando um carimbo de réu à figura do inelegível. Então, agora o inelegível vai ficar com essa alcunha de inelegível e réu também. Notícia aqui da CNN de hoje. Moraes nega recurso de Bolsonaro e reforça acesso da defesa a documentos. Para o relator, o ministro Alexandre de Moraes, a defesa já tem acesso a todas as peças necessárias. Magistrado manteve o prazo e advogados possuem até 6 de março para responder à denúncia da PGR. Então o carnaval vai acabar agora, quer dizer, na quarta-feira, dia 5 de março. Dia 6 de março será para a defesa de Bolsonaro uma espécie de quinta-feira de cinzas. Pois bem, então essa gente aí certamente não está muito feliz com os festejos de Mon. Bom, Alexandre de Moraes vira alvo global ao desafiar Big Techs. Eu comentei isso com vocês agora, nos nossos últimos encontros, porque eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão colocando um ministro da Suprema Corte do nosso país, do Brasil, numa evidência muito grande, como alguém que está defendendo princípios contra os donos desses grandes conglomerados, que já foram enxergados por nações civilizadas como verdadeiros algozes da paz social, da tranquilidade social, da estrutura, do modo de viver dos países. Porque se permitem permitirem, como eles permitem sempre nas suas plataformas, que haja uma corrosão do tecido social, obviamente isso prejudica toda uma nação. Ministro do Supremo se transformou numa das vozes no mundo dispostas a enfrentar o poder quase absoluto das Big Techs. É o que eu conversei com vocês. E o ministro está concentrando experiências muito vastas e profundas sobre esse embate que ele está tendo, defendendo a sociedade brasileira contra essas criaturas. Então, nós vamos ter mais desdobramentos em relação a isso, nos próximos dias e nos próximos meses. Governo de Trump usa o poder da ameaça e parece querer fazer de Moraes o inimigo da vez. Outra matéria aqui do Estadão. O ministro do STF está naquela condição de que precisa dar adeus à Disney ou a Times Square na hora de escolher seu próximo destino de férias. É impressionante como é que essas criaturas eles têm essa fixação com a Disney, como se o ser humano não pudesse sobreviver sem conhecer a Disney em algum momento. E o ministro está fazendo chacota com isso, porque isso aí não influencia o conjunto de decisões que ele precisa tomar para defender a nossa democracia, a nossa autonomia, o nosso Estado de Direito, a nossa independência.
Avança projeto que pode barrar Moraes nos Estados Unidos. Gente, é impressionante. Eles acham assim, olha, o cara barrado nos Estados Unidos, acabou a vida da criatura, né? Como eu tenho mostrado aqui para vocês, muitas vezes, né, falas como dessa juíza, ex-juíza, né? Está havendo, sim, um bom momento para a gente comemorar. O regime do Brasil está passando por um aperto, está tomando um calor, e a gente, sim, a gente vai rir, a gente vai comemorar, a gente vai abrir aquela cerveja, a gente vai pegar a nossa pipoca. Olha só, as pessoas que estão fora do seu juízo mental, elas também dão risadas à toa, né? Enfim, então vocês estão comemorando o quê? Vocês acham que essa farofa toda vai mudar alguma coisa? O ministro Alexandre de Moraes está ali absolutamente irredutível. Ele está, se a gente puder usar essa expressão, né, inconstrangível. Vocês estão fazendo muito barulho, estão tentando destruir a nossa democracia, como no ato falho dela, disse, ó, o regime do Brasil está passando aperto. Então, qual é o foco dessa gente? É derrubar o regime. E que regime nós vivemos? O regime da democracia. Só que na cabeça deles, a democracia não serve. Então, eles querem implementar a ditadura deles. E aí, gente, eu queria compartilhar com vocês, se você nunca assistiu, eu tenho uma estatuazinha do Ariano Suassuna, que quando eu estou aqui no outro local, que eu sempre converso com vocês, eu deixo sempre ali a estátua do Ariano Suassuna para inspirar ali os nossos papos, né? E ele já falou sobre essa compulsão que algumas pessoas têm em classificarem determinadas viagens na vida, locais, destinos, como coisas indispensáveis para a vida humana. Sobre isso ele falou o seguinte, ele ganhou, quer dizer, ele foi eleito para ser um dos membros da Academia Brasileira de Letras, e aí ele foi jantar na casa de uma pessoa, que foi a anfitriã dele ali. E aí aconteceu esse episódio aqui, que tem a ver com tudo isso que a gente está comentando, que eu acho muito legal para compartilhar com vocês. Acho muito, muito bem-humorada a história. Vamos lá. Bom, finalmente saiu meio-dia de jantar. Aí quando eu estava no meio do jantar, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim, você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? Ela disse, a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. Você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu por dentro disse, essa mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado que eu já... Eu estou desgraçado que eu não fui. Gente, Bom, eu vou colocar aí para passou. vocês o vídeo completo do restante dessa história, aqui no primeiro comentário aqui do nosso portal do José, né? Mas aí o saudoso Ariano Suassuna, que com essa história que ele conta para a gente, ele mostra bastante como existem pessoas na vida que valoram a vida humana de formas absolutamente supérfluas. Bom, o jornalão O Globo, por incrível que pareça, adotou uma postura que é a postura racional, né? Não diria que nem a postura nacionalista, mas a postura racional, quando eles colocam esse tipo de editorial aqui. Departamento de Estado erra ao criticar Supremo. Vejam bem que eles, o editorial aqui, eles não personalizaram, né? Eles poderiam ter se colocado Departamento de Estado erra ao criticar Alexandre de Moraes. Na verdade, eles enxergam que o ataque ao ministro Alexandre de Moraes é um ataque à Suprema Corte do nosso país. Na linha fina, nós podemos ler o seguinte. O governo americano se manifestou em conta oficial sobre decisão da Justiça brasileira relativa às redes sociais. Gente, é impressionante como é que esse mundo paralelo, eles pervertem a realidade. Como eles pegaram algo que o ministro decidiu em relação ao nosso território e converteram isso numa situação reflexa que poderia atingir a primeira emenda dos Estados Unidos. Como a gente, ao exercer
o direito aqui no nosso território pode interferir ou pode atuar de forma direta na legislação de outro país. Só na cabeça dessa gente, que eu tenho apelidado de os homúnculos morais, né, que é aquele ser bem pequenininho, mas com a moral menor ainda, porque é isso que essas figuras estão fazendo. Agora, as consequências podem se avolumar. Essa gente, logo, logo, quando o Trump começar a fazer mais besteiras, eles vão ficar com mais constrangimentos de ficarem vestindo a roupa do Trump, o bonezinho do Trump, a bandeira dos Estados Unidos. Por lobby, com base trumpista, PT denuncia Eduardo Bolsonaro por conspiração. Ele quebrou um artigo, ou ele violou um artigo, do regimento interno da Câmara dos Deputados, quando ele ofende a soberania ou ele ataca a soberania do nosso país. Gente, em qualquer país do mundo, se alguém fizesse isso que do Bananinha está fazendo, num regime mais rígido, ele seria fuzilado como traidor da pátria. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação não estão pegando isso, porque, como eu sempre disse para vocês, existe uma coisa muito estranha aqui no Brasil, que é o comportamento da grande mídia, em preservar esses extremistas como espécies de figuras que sempre provocam tensionamento social, e provocando um tensionamento social, há uma dificuldade da sociedade no seu conjunto interpretar os seus reais problemas. Quanto mais gente estiver distraindo a sociedade como um todo, mais quem está no topo da pirâmide, mais quem faz negócios com o Estado, mais quem lucra com a estrutura do Estado brasileiro, do nosso regime, se mantém feliz. Bom, para finalizar, uma notícia, ventos muito legais, que vem do México, que eu gosto sempre de acompanhar, porque sempre aponta coisas importantes para nós aqui no Brasil. Governo Sheinbaum nacionaliza energia e declara recurso estratégico do México. Presidenta oficializa a reforma que coloca as principais empresas de energia e petróleo novamente sob controle do Estado. Gente, isso não se deu por acaso não, tá? Muitas pessoas falam assim, mas no México é diferente. Claro que tudo é diferente, mas a origem dessa transformação foi com esclarecimento, foi com debates, foi ganhando a opinião pública, foi se reportando todos os dias, foi politizando a sociedade, foi aumentando o número de cadeiras no parlamento e hoje eles têm uma maioria muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado, podendo fazer reformas muito importantes como essa. A retomada de empresas públicas que foram dilapidadas no período do neoliberalismo lá no México. Aqui no Brasil, nós tínhamos também que fazer esse tipo de debate sobre o que deve ser de propriedade do Estado, ou seja, para atender o povo brasileiro, e aquilo que deveria ser iniciativa privada, enfim, em parceria com o serviço público, com o interesse público. Infelizmente, o que nós temos no Brasil é uma corja de vigaristas em todos os níveis que saquearam todas as empresas públicas do nosso país que eles puderam e continuam com essa mira, com essa meta, como está acontecendo agora na Argentina. A destruição total daquilo que pode servir à nação, que pode servir ao povo. Bom, mais tarde eu volto. Espero que o carnaval de todos vocês seja muito legal, porque dessa gente aí que está com prazo correndo, a quinta-feira será de cinzas. Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!